Bom, falando sobre Violão e no Fundo do Quintal, esse disco e DVD que eu estou lançando agora no Dia Nacional do Samba, começou por acaso, em janeiro desse ano, depois do pessoal ter ido embora do Natal, aqui da festa de Natal, 5 horas da manhã, na minha sala, eu sozinho com o violão. Comecei a tocar algumas músicas do Fundo de Quintal. Comecei a tocar uma, duas, três, quatro. Quando eu toquei umas 10 músicas, eu falei, poxa, isso dá uma onda, dá um projeto, dá um disco, né? E aí, imediatamente, eu gravei isso. Na semana seguinte, fiz algumas adaptações no violão. Mas a coisa saiu tão naturalmente que eu fiquei até assustado com os arranjos, com a rítmica do violão e com as influências que eu tive de todos os violonistas que eu já ouvi, enfim, e de ter muita intimidade também com a percussão do Fundo de Quintal. Eu acho que saiu uma verdade da minha alma ali de muitos anos, desde criança, quando eu vi os discos do Fundo de Quintal, desde o primeiro disco, né? Então, surgiu assim, do nada. E acho que foi um insight que eu tive na minha cabeça, porque logo depois o Mário Sérgio acabou falecendo e ele era um grande amigo que eu tinha. Eu fui uma das primeiras pessoas a saber quando ele entrou no Fundo de Quintal em 1990. E eu queria ter mostrado para ele, primeiro porque essa coisa dessa escola de violão e voz, e essa coisa de voz sussurrada, João Gilbertiana, ele introduziu no Fundo de Quintal logo depois que ele entrou no lugar do Sombrinha. E ele foi uma das inspirações para poder fazer esse trabalho. E logo depois ele faleceu, eu não tive tempo de mostrar. Então, na verdade, é uma celebração para os fãs, né, do Fundo de Quintal. E como eu sou fã, e eu acho que foi uma maneira até profética de fazer esse disco para poder homenageá-los, né? Eu acho que com a velocidade da tecnologia, com a velocidade com a democratização da tecnologia e de você hoje poder fazer um disco, de você poder fazer um disco num computadorzinho, numa favela, em qualquer lugar. Hoje em dia é muito difícil você fazer as pessoas pararem para poder ouvir um voz e violão. E eu acho que esse disco está conseguindo essa vitória de ser uma verdade ao mesmo tempo que faz com que as pessoas parem para ouvir, porque todo mundo tem uma relação muito próxima com as músicas do Fundo de Quintal, desde sempre. E tirar a percussão para valorizar a poesia, as melodias, as harmonias, eu acho que foi uma maneira de deixar a música do Fundo de Quintal mais contemporânea e ao mesmo tempo trazer um frescor para uma obra tão bonita quanto do Fundo de Quintal. Sobre a escolha do repertório, a escolha do repertório foi muito intuitiva e muito emocional, muito diretamente ligada à minha história com as músicas, né? Então tem algumas músicas muito especiais ali que eu, quando estava aprendendo a tocar cavaquinho, no final dos anos 80, meados dos anos 80, 85, 86, eu ouvia os discos do Fundo de Quintal e tocava em cima, com a harmonia toda errada, tocando o cavaquinho. E todas essas músicas que eu coloquei nesse disco, que na verdade são 21 canções, na lista, no e-mail, vou mandar a lista para vocês. Na verdade foram escolhas minhas, não tem exatamente lado B, lado A, canções famosas ou não famosas. Tem exatamente aquelas que mais me tocaram e aquelas que eu senti que poderia ter uma nova releitura. Então tem canções que são pouquíssimo conhecidas
pouquíssimo conhecidas do grande público, como Suborno, que é do segundo disco, do Fundo de Quintal, acho que de autoria de Sereno e Sombrinha. Tem músicas do primeiro disco, a primeira música que o Sereno gravou como compositor. Que tal, vamos chegar à conclusão, voltar à paz e à união. Voltar à Paz é o nome da música. Dentre outras canções que eu adoro, né, como Nova Esperança, que é uma canção do Birani, poucas músicas o Birani tem, e essa é uma das poucas que ele gravou. Tem uma canção que eu gosto muito, que tem um cavaquinho maravilhoso do Mauro Diniz, na gravação de uma música do Luiz Grande, intitulada Minha Alegria. Eu vou sair por aí, tem um cavaquinho maravilhoso, choroso, do Mauro Diniz, e eu lembro que eu ficava dias ouvindo essa música para poder pegar as palhetadas do Mauro. Enfim, tem uma música muito especial também, que já é uma outra nova linha do Fundo de Quintal, quando o Mário Sérgio entrou, que se chama Não Tão Menos Semelhante, que foi uma das primeiras canções que o Fundo de Quintal gravou do Mário, e ao mesmo tempo uma canção totalmente diferente, melodicamente, harmonicamente. Uma música que eu gosto muito também é uma música chamada Sonho de Valsa, que é do segundo disco, né? Só quem provou o gosto amargo de uma ingratidão. Essa música tem um cavaquinho maravilhoso que o Arlindo Cruz fez, e eu fiz exatamente a rítmica do cavaquinho dele nesse disco de 1982, que é o segundo disco do Fundo. Eu fiz exatamente a rítmica que ele fez no cavaquinho, eu coloquei no violão agora também. Uma das minhas favoritas desse repertório é Sorriu Pra Mim, que é do Mauro Diniz, do Sereno. E eu adoro essa música, é uma música que tem uma harmonia muito diferente. Sorriu pra mim, provocando uma festa em meu coração. E eu faço exatamente, não tem uma linha em que eu coloco todas as influências que eu tive, e sempre vem alguns violonistas na minha cabeça que eu gosto muito, e não tão instrumentistas, mas que tem uma rítmica no violão e uma identidade no violão que me ajudaram a construir a minha personalidade musical. Então eu cito Dino, 7 cordas, Rafael Rabelo, Baden Powell, o próprio Kleber Augusto, com as levadas que ele fazia nos discos do Fundo de Quintal. Sem falar de coisas que, claro, tem que ser remetidas ao João Gilberto, né, que tinha um violão bem mais comportado, um violão com uma levada de samba mais tradicional e bossa novístico, mas que essa coisa de sussurrar, de cantar sussurrando, de aproveitar as melodias e ao mesmo tempo até algumas deficiências de tessitura vocal, eu tentei colocar da maneira que eu achei para poder emocionar, enfim. E ao mesmo tempo eu achei que seria muito, muito audacioso da minha parte, e também acho que ficaria mais contemporâneo eu trazer elementos de outras músicas, como o blues, o jazz, a soul music, o flamenco, o chorinho, o samba canção, o sambalanço do Jorge Ben, também tem a onda do violão do Jorge Ben, tem as influências de João Bosco, de Djavan, tem influências do mestre Talismã, que é um violonista da antiga aqui de São Paulo, do camisa verde e branco, que era um mestre para mim, que me ensinou muita coisa. E um pouco os violonistas que eu via na noite de São Paulo tocando, quando não se ouvia muito a captação dos instrumentos, e eles, ao mesmo tempo que dedilhavam, ao mesmo tempo tocavam com palheta. Tem o meu tio, o mestre Luciano, dos 7 cordas aqui também, da Zona Leste de São Paulo, que ensinou muitos violonistas, que tocava violão de 7 cordas com palheta, não tocava com dedeira. Eu não toquei nenhuma música com palheta no disco, mas eu meio que tentei colocar todas as influências que eu tive de todos os violonistas, de uma maneira até desordenada, mas que fosse do fundo do meu coração. E eu acho que essa verdade acabou sendo colocada ali. Tentei respeitar as harmonias do Fundo de Quintal, todas que o Rio do Hora, na maioria das suas produções,
fez, os arranjos que ele colocou. E tentei inserir algumas coisas, umas cadências, algumas coisas diferentes de harmonia, que eu acho que poderiam dar uma suavizada e deixar uma linguagem mais próxima de quem toca violão. Então nesse disco tem violão de 7 cordas, tem flamenco, tem choro, tem samba canção, tem samba balanço, tem jazz, tem blues, tem todas as coisas que eu ouvi desde criança, né? Meu pai era do interior de Minas Gerais, de Curvelo, e ele me levava nas rodas de choro. Quando ele veio para São Paulo, eu era pequenininho, eu ia nas rodas de choro, então ouvia aqueles violões de 7 cordas tocando, e tentei colocar algumas coisas de 7 cordas também. Enfim, eu acho que é um violão de todos os violões, e tecnicamente eu não sou um instrumentista, porque eu não toco violão todos os dias, não tenho uma relação diária com o violão, mas ao mesmo tempo eu acho que eu consegui trazer alguns elementos que podem deixar o violão interessante, por isso que as pessoas gostaram muito. E também, antes de qualquer coisa, antes de lançar esse disco, eu chamei alguns músicos que eu respeito, que eu gosto, e mostrei para ver se valeria a pena, e as pessoas ficaram muito emocionadas, né? Os músicos ficaram muito emocionados, então muitos músicos choraram de verdade, assim, porque a gente está vivendo uma crise no samba muito grande, crise de identidade mesmo, e você trazer uma música que fez parte da vida de tanta gente para 2016 com uma linguagem nova, é um frescor para a música e ao mesmo tempo para celebrar uma obra tão legal, né? Então eu ouvi muitas lágrimas, muitos choros, porque essas músicas fizeram parte da vida de tanta gente. E ao mesmo tempo é uma celebração, né, para todos os fãs do Fundo de Quintal e para todo mundo que nos últimos 40 anos consumiu essas músicas, e como eu consumi, tocando todos os instrumentos de percussão possíveis, e os cavaquinhos, banjos e violões, enfim. Eu acho que foi uma maneira ousada de eu poder homenageá-los, mas eu falei, eu vou fazer. Se eu sentir que deu resultado, eu lanço. Se eu não sentir que deu resultado esperado, eu não lanço. E graças a Deus, as pessoas estão se emocionando demais. Então é uma obra que não é minha, é uma obra que é do Fundo de Quintal. Eu apenas sou uma antena, sou apenas um interlocutor para poder ajudar nessa celebração. Também é legal registrar porque eu sou da geração dos anos 90, né, dos grupos que muitas vezes usaram a influência que tinham do grupo Fundo de Quintal, dos instrumentos novos, do repique, do banjo e do tantã, também com um conceito mais pop da música, não tão bem vista na época por alguns críticos, eu até entendo hoje, mas hoje, por a gente estar passando uma crise tão grande na música brasileira, eu acho que as pessoas começaram a respeitar muito os grupos dos anos 90, e ao mesmo tempo eu sempre batalhei muito pela obra, pela história, e eu acho que eu me senti preparado para fazer esse disco. E eu acho difícil imaginar que artista no Brasil, fora o Cacique de Ramos, fora quem faz parte daquele métier, daquela atmosfera maravilhosa, quem poderia gravar um disco de voz e violão, cantando Fundo de Quintal, e que pudesse adicionar um frescor nas músicas e que pudesse colocar uma verdade. É difícil você imaginar hoje artistas no Brasil que valorizem o Fundo de Quintal como ele mereça ser valorizado. Eu acho que o Fundo de Quintal é muito subestimado, e até hoje eu vejo artistas da música brasileira que não tem uma obra tão substancial como o Fundo de Quintal serem mais valorizados. Então eu me sinto muito orgulhoso e feliz de poder ter feito isso, de verdade. Espero que as pessoas
tenho mais uma recordação, bons momentos de recordação com essas músicas. E se elas quiserem ouvir as músicas originais, as gravações originais, elas possam ter essa liberdade, mas se elas quiserem ouvir essas versões de voz e violão, que elas tenham essa possibilidade para poder ainda mais rejuvenescer a obra desse grande grupo, dessa grande geração de grandes músicos que se fizeram ali no Cacique de Ramos e Olaria. E engraçado que eu não conheço o Cacique de Ramos, eu nunca fui. Não sei como é que seria a minha reação de ir lá um dia, mas seria genial, sensacional se um dia nós tivéssemos esse papo lá mesmo no Cacique, ou me apresentando para eles com essas versões novas. É isso. Obrigado, um grande abraço.